Boa noite. Então, nessa noite tão especial, é muito importante, né? Quando a gente pode celebrar uma outra mulher, né? E hoje foi o dia, né? A passagem da Louise Hay, acho que todo mundo conhece, todo mundo já leu alguns dos seus livros. Quando eu vi, né, sobre a passagem dela, me veio um sentimento de muita felicidade por ela poder, né, fazer a passagem desse jeito e por ela poder deixar né, da sua passagem aqui coisas tão lindas para nós mulheres. E é exatamente sobre nós mulheres, né, que eu sempre passo por aqui para falar com vocês, né? Nós estamos aí nessa lua crescente, indo, né, em direção à lua cheia. E tem algumas coisas que nós podemos refletir a respeito disso, né? Então, vou guardar um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando. Boa noite para todas vocês. Sintam-se muito bem-vindas, bem acolhidas, bem recebidas. Vocês podem o tempo todo interagir, fazer perguntas se tiver, tá? Sempre que tiver pergunta, surgir alguma coisa, compartilhe, né? Muita vontade de ter aqui um livro da Louise Hay para ler alguma passagem agora, mas não tenho. Então, a gente traz na nossa mente passagens, né, de livros que nos tocou e que simbolizou uma cura para a gente, com certeza, né? E tragamos para os nossos corações, para que isso continue reverberando e multiplicando muito, né, na vida de todas as mulheres. E hoje eu queria falar sobre algo que, coincidentemente, foi o primeiro texto que eu escrevi sobre mulheres, né? A primeira coisa que eu escrevi foi sobre Mulher Maravilha, né? Não a personagem em si, mas também, né, dentro dessa dinâmica, pensando nesse contexto todo de mulheres e esse, né, adjetivo, né, maravilha, né? Uma mulher que é maravilha, a Mulher Maravilha, o conceito que se formou em cima da Mulher Maravilha. E muito simbólico, né, que foi o primeiro texto que eu escrevi. E na época ele foi bem difundido. E nesse ano nós tivemos o filme da Mulher Maravilha, né, que teve todo esse impacto gigantesco no mundo todo. E dentro disso tudo, nós temos algo muito importante, né, a debater, que é essa ideia, né, que se tem de que nós mulheres teríamos que dar conta de tudo, né, e que, né, isso se manifestando em todas as áreas da vida, né. E o que eu mais ouço é esse desespero das mulheres, inclusive o meu por muito tempo também, de não estou dando conta de tudo e manter-se forte perante os outros, né, com um sorriso no rosto, dizendo que está tudo bem, né, quando não está tudo bem, né. Somos mulheres que acabamos assimilando essa dinâmica de dar conta de tudo, de sermos guerreiras, de sermos fortes, de aguentarmos, de bancarmos, e aí vem, né, vem todo esses termos, né, exemplificando a mulher. E quando a gente vê, sempre quando eu olho esse contexto de mulheres dando conta de tudo, sempre há por detrás muito pouco suporte e apoio, né? Porque isso é feito exatamente porque tudo recai, né, sobre ela
e dentro de diversos contextos, né? Não é só um dar conta de tudo no trabalho, é um dar conta de tudo na família, um dar conta de tudo em casa, e um dar conta, e um dar conta, e um dar conta. E no final, nós vemos mulheres que não conseguem dar conta de si mesma, né? Que entram nesse lugar de, e aí? Quem dá conta de mim, né? E aí a gente acaba caindo na dinâmica de, olha tudo que eu fiz por você e você não fez nada por mim, né? Eu precisava tanto disso e eu dei tanto e você não me dá nada. E aí a gente entra nessa dinâmica que exatamente só reforça os desequilíbrios dentro dessa sociedade, né? Da forma como ela se organiza agora dentro desse paradigma patriarcal que traz esse desequilíbrio muito grande, né, dos papéis e do que cada um, né, lhe cabe. E aí a gente fica nessa dinâmica de mulheres sobrecarregadas, mulheres que não conseguem dar conta de tudo e que não têm obrigação alguma de ser mulheres maravilhas dentro de um contexto de ser perfeitas em tudo, né, dar cabo de tudo e ainda assim permanecer firme, resistente e guerreira, sobrevivente, né? Eu permaneci por muito tempo com muita afinidade com essa força da mulher como guerreira, da deusa, né? Eu passei muito tempo como uma devota profunda, assim, uma devoção sem tamanhos para, por exemplo, com a Durga, né? Que é uma deusa indiana. É uma deusa que está ligada com muitas coisas, mas né, ela é uma força guerreira, né? Além de ser mãe, enfim, de trazer essa força da mãe e tudo mais. E eu permaneci muito tempo identificada, assim, muito. Tipo, eu tenho um profundo amor ainda por Durga, mas hoje ela está em outro lugar, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a refletir sobre essas deusas, essa deusa guerreira, por exemplo, na minha vida, o que de fato isso significava, né? Por que nós mulheres eram chamadas o tempo todo de guerreiras? Por que a gente fica exaltando a guerreira, né? E aí me veio muito claramente esse lugar quando eu li o livro da Laura Gutman, né, o Biografia Humana e o Discurso Materno, que falava exatamente isso, que desde o início, né, desde o momento do nascimento, essa sociedade patriarcal de dominação, ela gera, né, a dor, o sofrimento e a violência exatamente para que nós nasçamos guerreiros e sobreviventes no mundo, né? E aí, naquele momento, caiu uma ficha tão grande de falar, nossa, a gente está nesse lugar de sobrevivente, né? De entrar no que a Maureen Murdoch chama de Amazona Armada para sobreviver. E não dentro da força da guerreira ou da Mulher Maravilha, por exemplo, indo de um outro contexto de ir de encontro com aquilo de mais forte, de mais incrível, de mais magnânimo que existe também dentro de nós, né? É aquele dizer do fio da navalha, né? Para a gente não poder confundir as coisas, de também não excluir as coisas, né? De que sim, estamos indo nesse caminho de acessar, né? Toda essa Shakti, né? Que é poder, que quer dizer energia, que quer dizer, né? Essas deusas que refletem partes de nós que estamos resgatando, e dentro dela está também a faceta da guerreira, mas a faceta da guerreira num outro contexto, né? Não desse contexto que me caiu a ficha quando eu estava lendo a Gutmann e falando, nossa, esse lugar de ficarmos como sobreviventes, não, né? Nesse sentido de Mulher Maravilha que apenas está num lugar de isolamento e de sobrecarga, não. Por que não? Não é justo, né? No sentido de justiça, né? Se a gente trouxer o contexto da deusa Atena, que é aquilo que é justo, daquilo que é certo, daquilo que, né, que precisa ser acordado e dividido de forma mais harmônica, para que todas as pessoas também encontrem dentro delas, né, espaço na sua vida para dar conta de si, para ter espaço de si, né? Porque aí também a gente entra em vários aspectos colocados dentro da sociedade patriarcal, que é né, a mãe eternamente nutridora, e aí fica naquele lugar de doa-se, 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 mas né, sem esse espaço também para se cuidar. Então fica num lugar de só sair, só sair, só sair, só sair, sem fim, sem esse suporte
né, da sociedade sem esse suporte de um contexto que é uma rede de apoio verdadeira, né? Uma rede de apoio de realmente, num contexto, a gente vê de organização tribal, onde cada um tem realmente a sua função, sem uma sobrecarga, né? E sem uma exaltação de um lugar que coloca, né, as mulheres nesse lugar de dar conta de tudo, sendo que não tem como a gente dar conta de tudo, né? Não tem como a gente ir para esse lugar. Esse dar conta de tudo faz com que a gente pague preços muito, muito pesados depois, ao longo da nossa vida, né? E aí a gente entra, né, no burnout, então, né, em mulheres exaustas, adoecidas e prejudicadas por conta desse lugar que é colocado, né? Que a gente acaba indo sem perceber, né? E trazendo esse negócio, né, essa questão que a Laura Gutman trouxe da questão da sobrevivência, né? Quanto que nós realmente entramos nesse lugar de nascemos para ser sobreviventes, para serem guerreiros, para ficar o tempo todo lutando, mas não num lugar de lutar, né, de você realmente lutar, pelo exemplo, pelo que você realmente deseja, a sua verdade, uma luta que na verdade não é uma luta né, de confrontamento, de domínio sobre, mas uma luta interna onde a gente, né, trabalha com as nossas próprias energias, por exemplo, luz e sombra, né, processos de integração, de elevação, de transformação, enfim, são muitas questões que eu acho legal da gente pensar e refletir, né? Eu gosto de pensar e refletir sobre essas coisas para realmente ver o que está por detrás disso tudo mesmo, né? Porque senão a gente fica num lugar que não paramos para pensar, que não paramos para olhar para todo o contexto, que não paramos para analisar todo esse sistema ao nosso redor e o que de fato ele nos acarreta e os papéis que eles nos encaixota e como que a gente precisa olhar para isso, né? De um ponto de vista mais lúcido, com mais clareza, né? Com mais abertura até de reflexão, para que a gente não fique num lugar de né, cegueira, né? Tem gente falando aqui, deixa eu ver. Gislaine. Ao mesmo tempo que precisamos ter noção do nosso poder, fazemos de tudo para dar conta de tudo, mas nunca damos, ou daremos do externo e esquecemos do interno, sim. Estava pensando exatamente sobre isso hoje, vendo a hora. É aquela ilusão também do ser multitasking, né? Daquela ideia que se tinha de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que hoje em dia já caiu por água abaixo, porque realmente não dá, né? E aí a gente fica nessa loucura, nessa sobrecarga absoluta que faz só com que a gente fique fazendo malabarismos impossíveis, né? E a questão não é se você dá conta ou não, se você é capaz ou não, né? É mais a questão de por que precisa ser assim, né? Eu sempre gosto quando penso nessas coisas, fazer perguntas, né? De por que precisa ser assim? Quem disse que precisa ser assim, né? Por que é assim, né? E de qual outra maneira, de repente, poderia ser que fosse mais harmônico, mais saudável e que trouxesse esse lugar de respeito, né? Porque quando a gente fala também na questão da síndrome da Mulher Maravilha, se coloca onde que fica o respeito, né? Pelo feminino e pelo lugar em que o feminino está, né? Num lugar de uma posição impossível de se sustentar, né? Luana disse: tenho pensado muito sobre esse papel e que leva tantas mulheres à exaustão, questionamentos. Por que eu tenho que dar o tempo inteiro? Não tem que dar o tempo inteiro. Fazer o tempo inteiro? Não tem que fazer o tempo inteiro, né? Essa é a questão do dar o tempo inteiro, vem muito dessa ideia, né, da mulher como, a mulher é muito doadora, nutridora, e, né, fértil, e a gente fica num lugar que isso fica só de dar, e isso já não é saudável se a gente pensar, né? Se a gente pensar numa ordem, né? Se eu estou só dando, eu tô criando uma desordem, né? Um desequilíbrio, porque onde tem oferta tem que ter,